Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, eu gostaria de convidar a todos vocês para que nós pudéssemos meditar neste momento na palavra do Santo Deus, essa palavra que nos consola, que nos conforta, que orienta os nossos caminhos aqui neste mundo. E neste dia tão especial, o Dia das Mães, nós escolhemos também um texto especial para poder falar para você, mamãe, mas também para falar para cada um de nós aqui presente hoje. E esse texto é o salmo do nosso culto de hoje, salmo de número 128. E nós queremos dar um destaque especial aqui aos 3 primeiros versículos deste salmo, que diz assim: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Meus amados no Senhor, sobre este texto, eu quero convidá-los a meditar sobre este tema: feliz o lar que teme ao Senhor. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que queremos meditar em sua grandiosa e bendita palavra, que a mesma possa falar aos nossos corações, possa nos trazer o consolo que vem do alto. Amém. Meus amados no Senhor Jesus Cristo, certamente um dos maiores questionamentos que temos feito em nossos dias é como nós podemos ter um lar verdadeiramente feliz. E esta pergunta, este anseio, este questionamento, ele tem tomado conta dos nossos pensamentos, tem tomado conta do nosso dia a dia. Diante das grandes dificuldades e dos enfrentamentos diários que têm cercado o nosso dia a dia, que têm estado presente cada vez mais constantemente dentro dos nossos lares, o conceito de felicidade no lar, ele parece estar cada vez mais distante de nós, parece estar cada vez mais longe de nós. Basta olharmos para os problemas que nós temos enfrentado diariamente dentro dos nossos lares, e nós não diríamos que diante do enfrentamento desses problemas, muitas vezes gerados por muitas crises, a felicidade esteja ali presente. E é diante dessa realidade que nos cerca, meus amados irmãos, que fica sempre esta pergunta: como fazer para ter um lar verdadeiramente feliz? O que fazer para que a felicidade seja uma constante dentro de nossa casa? Felicidade no lar. Esse é o tema do Salmo 128. O salmo que nós escolhemos para o nosso culto de hoje. E não por menos, meus amados irmãos, ele foi escolhido. E um dia tão especial como hoje, onde nós com carinho e amor lembramos o Dia das Mães, nós somos também convidados a refletir a respeito da felicidade verdadeira. Não só refletir o que é a felicidade, mas também onde nós podemos encontrar esta felicidade. E para o salmista do nosso culto, a verdadeira felicidade no lar está presente em um só lugar: no temor ao Senhor. Por isso ele afirma: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Meus amados no Senhor, quando nós olhamos mais atentamente para as palavras do salmista de nosso culto, nós podemos observar em suas palavras um ensinamento muito bonito ali presente. Nós vemos presentes nas palavras do salmista o ensino a respeito do 4º mandamento, que diz assim: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. É sempre bom quando nós refletimos sobre os mandamentos de Deus,
nos lembrar o que esses mandamentos significam para a nossa vida. E o Dr. Martinho Lutero, ele nos ajuda, porque ele resume os mandamentos de uma maneira muito bonita. E o quarto mandamento, ele resume assim: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar os nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, amá-los e querer-lhes bem. Meus amados, esse mandamento é de grande importância para a nossa vida, pois ele nos ensina o verdadeiro caminho para a felicidade no lar. É no convívio do lar, no respeito, amor e serviço aos nossos pais e superiores, que a verdadeira felicidade se torna concreta. E Deus se faz presente em nosso lar, cumprindo assim a sua promessa que Ele faz neste mesmo mandamento, para que tenhamos uma vida longa e feliz. Mas nós poderíamos nos perguntar aqui: como a felicidade e a promessa de Deus de uma vida longa e feliz pode se manifestar dentro dos nossos lares? Vamos contextualizar essa pergunta dentro do nosso culto. Como a figura de uma mãe pode conter tão graciosa promessa de Deus? Como? Como na figura da nossa mãe pode estar ali presente tão graciosa promessa de Deus de uma vida longa e feliz? Meus amados, conta uma história que certa vez um professor decidiu fazer um teste surpresa aos seus alunos. E em seu teste havia apenas uma questão bem reflexiva. E a questão era essa: descreva um significado da palavra amor para você. Com essa questão, o professor queria entender qual o sentido e qual o valor da palavra amor para os seus alunos, principalmente diante de um mundo em que o amor tem tantos sentidos, tantos sinônimos. O professor queria compreender como esta palavra agora estava tendo o seu significado na vida dos jovens. E diante de muitas respostas que o professor recebeu, uma lhe chamou a atenção. Um aluno definiu o amor com as seguintes palavras: para mim, o sinônimo de amor é mãe. Para mim, o sinônimo de amor é mãe. Meus amados, nós podemos afirmar que isso é verdadeiro. As nossas mamães, e aqui lembramos também os nossos papais, são o sinônimo do amor verdadeiro para este mundo. E elas são a expressão desse amor, porque o amor verdadeiro, o amor de Deus, está presente na figura da mamãe. Lutero coloca isso de uma maneira mais simples, quando ele diz assim, que na vocação de ser mãe, Deus está oculto, governando este mundo. E ao estar ali oculto, Deus se torna manifesto em nossa vida, de maneira concreta, através do seu amor. Como? Com pequenos gestos de carinho, de dedicação, de cuidado, de proteção, de sustento. E é por meio desse amor de Deus que está presente em nossas mamães que Deus estende a todos a felicidade verdadeira. E essa felicidade, meus amados irmãos, se torna concreta em nossas vidas, porque este amor, o amor de Deus presente na mamãe, ele se manifesta em nossa vida de 3 maneiras distintas, mas ao mesmo tempo complementares. Nós poderíamos dizer que o amor de mãe, ele é um amor que defende, que consola e que perdoa. E nesse amor que defende, consola e perdoa, o amor
de Deus, o seu cuidado, se manifesta na nossa vida. Mas eu pergunto, o que significa esses amores? O amor que defende, o amor que consola, o amor que perdoa? E como é que esse amor se manifesta na nossa vida? É interessante nós olharmos para cada um deste amor, para cada um destes significados de amor, e entender como ele está presente na nossa vida. Em primeiro lugar está o amor que defende. Certa vez perguntaram assim para uma mãe: qual é o seu filho preferido? Qual é o filho que você mais ama? Vocês que têm mais de um filho, como é que vocês responderiam a essa pergunta, mamães? Qual é o filho que vocês mais amam? Qual é o filho que para vocês é o preferido? Pergunta difícil, né? Mas olha como esta mãe respondeu. E vê se isso não é verdade. Ela disse assim: nada é mais volúvel que um coração de mãe. E ela respondeu assim: o meu filho predileto é aquele a quem me dedico de corpo e alma. É o meu filho doente até que sare, o que partiu até que volte, o que está cansado até que descanse, o que está com fome até que se alimente, o que está com sede até que beba, o que está estudando até que aprenda, o que está nu até que se vista, o que não trabalha até que se empregue, o que namora até que se case, e o que casa até que conviva, o que é pai até que os crie, o que prometeu até que cumpra, o que chora até que cale. E já com um semblante bem distante, ela completou: o que me deixou até que eu o reencontre. Meus amados, nós vemos nessas palavras o que significa o amor que defende. Este é o amor que procura cuidar, abraçar, proteger os seus de todos os perigos. Mas esse é também o amor que levanta, que anima, que fortalece. E ninguém melhor que nossas mamães para nos proteger. Como minha sogra costuma dizer, ela é como uma leoa que defende os seus filhotes. E se alguém tenta lhes fazer mal, ela se põe à frente e sofre o mal muitas vezes no lugar dos seus filhos. Alguém certa vez me disse que as nossas mães, elas têm poderes especiais. Interessante isso. E se a gente reparar bem, é verdade. Mamães têm poderes especiais, porque somente elas conseguem, com um sopro, fazer a ferida parar de arder. Somente elas, com um sorriso, conseguem fazer a tristeza ir embora. Também com um abraço, elas têm o poder de fazer as lágrimas cessarem. E eu diria muito mais: com o seu amor, nossas mães têm o poder de nos fazer felizes. Mesmo, meus amados irmãos, quando tudo à nossa volta parece desabar, quando parece não haver mais solução, quando o caminho já parece perdido. E o que eu acho interessante, elas fazem tudo isso por nós, e ainda assim têm a capacidade de dizer: eu podia ser melhor, eu podia fazer melhor. Eu passei um videozinho para vocês, não sei quantos de vocês abriram, uma nova perspectiva dos filhos sobre as mães. Como as mães se cobram demais e acham que estão falhando muitas vezes no seu dever de mãe no lar. E aí vem os filhos e dizem: a minha mãe é a minha heroína, a minha mãe é a melhor, a minha mãe é a mais bonita. E isso surge, meus amados irmãos, de um coração alegre, feliz, que reconhece no amor que defende o verdadeiro valor da figura da mamãe. O segundo amor, o amor que consola.
Hoje pela manhã eu recebi um poema de um pastor que reflete bem esse amor que consola. Um amor que está presente na figura de nossas mamães. E esse poema dizia assim: ser mãe é chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. É ter no colo o poder de acalmar, no sorriso o poder de confortar. Ser mãe é ser estabilidade e fortaleza, mesmo na incerteza, mesmo no sofrimento. Ser mãe é tudo isso e muito mais, mas acima de tudo é ter a capacidade de amar incondicionalmente. Esse, meus amados irmãos, é o verdadeiro amor que consola, o verdadeiro amor que cuida. E nós, como filhos, muitas vezes não reconhecemos este amor. E muitas vezes Deus precisa nos dar umas bofetadinhas na cara para lembrar desse amor. Isso aconteceu comigo. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Há muito tempo que eu não sei o que é chorar, me tornei um seco de lágrimas. Mas esses dias, na casa da minha mãe, as lágrimas vieram. Eu segurei, não chorei na frente da minha mãe. Ela estava contando para nós, meus irmãos, tudo que ela fez e tudo que ela passou comigo desde quando eu nasci. Eu sempre fui uma criança muito doente. Eu já nasci e fiquei internado. Eu enfrentei a morte várias vezes. E quem estava do meu lado? Quem estava segurando a minha mão? Quem estava lá chorando? A minha mãe. E por muitas vezes eu não reconhecia esse amor dela. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ouvir e ver as lágrimas dela, de ver o filho bem hoje, e saber que o seu consolo, a sua ajuda, a sua dedicação ajudaram a fazer a pessoa que eu sou hoje. Se eu escolhi um bom caminho, se eu trilhei esse caminho, muito se dá pelos esforços, pelo ensino que ela me deu. Muito se dá por ela nunca ter desistido de mim. E esse é o amor que consola. O amor que muitas vezes vê o filho abatido e diz: vamos lá, meu filho, não desista, a caminhada é longa, ela é difícil. Ninguém disse que seria fácil, mas eu estou com você, eu estou ao seu lado. Por isso, meus amados irmãos, o amor que consola é o amor que sara, é o amor que dá vida, é o amor que gera a vida, porque ele tem um amor incondicional. Não importa a situação, não importa quão difícil ela seja, o amor incondicional sempre estará ao nosso lado, sempre nos apoiará, sempre nos fará caminhar de novo no caminho certo. E no amor que consola há o espaço para o amor também que perdoa. Alguém certa vez afirmou que a grande capacidade de ser mãe está no fato de sempre a mãe estar pronta para perdoar o seu filho. E nós precisamos muitas vezes entender o que a palavra perdão significa na figura da mamãe. E para elas, meus amados irmãos, perdão significa dar uma nova chance, dar uma nova oportunidade. E como é importante termos em nossos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos pais e filhos, o amor que perdoa. Infelizmente, meus amados irmãos, nós não somos os filhos que queríamos ser. Muitas vezes nós magoamos, ofendemos, entristecemos nossas mães com palavras, com atitudes, com desobediência. A grande diferença está em que, no amor que perdoa, as nossas mamães estão sempre prontas para nos perdoar, para nos dar uma nova oportunidade, de nos acolher em nossas falhas, de nos ensinar novamente o caminho verdadeiro. E é porque existe o perdão que nós podemos nos relacionar como pais e filhos aqui neste mundo.
Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, nós podemos observar que é um amor que defende, que consola e que perdoa, que a felicidade verdadeira se faz presente em nosso lar, que se faz presente na vida e em todas as esferas dos nossos relacionamentos. E esse amor se inicia em Deus. Martim Lutero nos ensina que a majestade oculta de Deus está presente na vocação de pai e mãe, de forma que Deus nos governa, cuida, ama e perdoa por meio do seu amor, governo, cuidado e perdão, que estão presentes em nossos pais e em nossas mães. Assim sendo, meus amados irmãos, Deus se faz presente em nosso lar, se faz presente em nossa vida por meio da vocação de ser pai, de ser mãe. Feliz aquele que teme ao Senhor para nós hoje, significa verdadeiramente o quê? Viver diante do amor de Deus. Que amor é esse, meus amados irmãos? O amor que defende, o amor que consola, o amor que perdoa. E como para nós tem sido cada vez mais importante viver nesse temor. A realidade à nossa volta tem sido uma realidade de muito sofrimento, principalmente no relacionamento familiar. Desarmonia, brigas, desentendimentos, falta de amor e tantos outros males que têm assolado o lar cristão. E essa realidade surge muitas vezes do pensamento moderno de que cada um é dono de si mesmo. Assim, meus amados irmãos, neste pensamento, a figura do pai e da mãe tem perdido o seu valor. E junto com eles também, os valores que essas figuras carregam estão se perdendo. E que tipo de lar nós temos vistos como frutos desse pensamento moderno? Lares desestruturados, lares marcados pela infelicidade, pelo desrespeito, pela falta de autoridade. Um lar regido muitas vezes pelo egoísmo, pela ganância, pela maldade. Meus amados do Senhor, no lar onde o egoísmo habita, não há espaço para o amor que defende, consola e perdoa. Em outras palavras, aonde esse pensamento moderno está presente, aonde o egoísmo fincou suas raízes, não há espaço para Deus. E aonde Deus não está presente, a felicidade no lar também não está presente. É diante dessa realidade, meus amados irmãos, que Deus vem a nós, e nas figuras de nossas mães, Ele nos lembra o verdadeiro valor do amor e da felicidade que esse amor traz para a nossa vida. A felicidade da presença de Deus, do seu cuidado, da sua proteção, do perdão para a nossa vida. E é isso que o salmista nos ensina nesse culto hoje, quando ele diz: olha, se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz, tudo dará certo, a sua mulher será como uma parreira de uva, os seus filhos como oliveiras novas. Essas são figuras de prosperidade no lar. Obviamente que o salmista aqui não está falando simplesmente de prosperidade material, mas da felicidade verdadeira, do crescimento e da prosperidade, da bem-aventurança que Deus nos dá, de saber que Ele está presente no nosso lar. Isso não significa também ausência de problemas nos lares, mas que nós temos um amor que vai nos defender, consolar e perdoar quando estes problemas vierem para nos assolar. Em Deus nós encontramos a felicidade verdadeira, mesmo em meio a todos os conflitos e problemas que nos cercam. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, feliz é o lar que teme ao Senhor. E por que ele é feliz?
Ele é feliz porque Deus ali colocou a mais bela de todas as flores, que com o seu cuidado e amor exala o bom perfume do amor que defende, do amor que consola e do amor que perdoa. Que flor é essa? É a nossa mãe. Feliz Dia das Mães. Nós coloquemos em pé.